profundas necessidades surgem especialmente em épocas de crises. Como peregrinos aqui na Terra, nós vamos viver situações de cansaço profundo, de ansiedade, de crises como parte da nossa vida. Especialmente nesse tempo, em meio à pandemia, nós podemos nos sentir tão sobrecarregados em meio a tantas demandas nossas e de outras pessoas, que facilmente não consigamos desfrutar da paz que Jesus pode dar, desfrutar do descanso que Ele nos convida a desfrutar com Ele. E este descanso é possível acontecer na presença de Jesus. Bem-vindo, bem-vinda a mais este Café com Palavra, Mulheres Mentoras. A comunidade a quem é escrita a carta aos Hebreus, ela vive um conflito entre fé e dúvida num tempo de grande crise. E este mesmo conflito de fé e dúvida nós vamos perceber em Jesus com os discípulos. Em Mateus 28 diz que alguns discípulos duvidaram. Mas Jesus, por sua vez, ele não exclui os que duvidaram. Ele dá a grande comissão para todos os discípulos ir e fazer discípulos. Como discípulos de Jesus, nós vivemos essa tensão entre duvidar e adorar. A carta aos Hebreus se dirige a pessoas que estão sofrendo, sim, sofrendo uma crise ou passando um sofrimento intenso. Situações de sofrimento são situações onde nós ficamos fragilizadas. E como pessoas fragilizadas, estamos sujeitas a tentações e a tomar decisões nessas épocas que trazem consequências para a nossa vida. Uma dessas crises e decisões pode ser abandonar a fé. Isso era ao que Paulo, o escritor aos Hebreus, se referia, de que eles não deveriam abandonar a fé a qual eles estavam se dedicando, especialmente sacerdotes e outros ligados à fé judaica que agora conhecem Jesus. Muito bem. Numa crise, nós sentimos que o nosso mundo fica desordenado, que o que parecia sustentar nosso mundo, a estrutura da nossa vida, parece que não consegue mais sustentar. O tempo de crise é acompanhado por um sentimento angustiante de perda, mas não só de perda. Quando estamos em crise, uma crise muito forte, é possível que com muita força a brevidade e a limitação da nossa vida possam nos angustiar de tal maneira, aflorando sentimentos de medo da morte. Com a crise nós podemos ter um grande medo também do novo. Sim, do novo, porque a crise significa algo já não é mais como era, e eu preciso agora entender como isso se configura, eu ser pastor, pastora nesse tempo, liderar, sustentar minha família nesse tempo novo, o que significa ser igreja nesse tempo? São tantas as perguntas, é algo desconhecido. Não é algo que nós já conhecemos, e uma grande tentação é voltar para aquilo que já conhecemos. Com isso, nós nos sentimos inseguros ou inseguras muitas vezes e queremos protelar decisões que precisamos tomar porque as circunstâncias exigem mudanças. Sentimento angustiante de perda, sentimento angustiante de morte, medo da morte, medo do novo, tudo isso pode fazer parte desse processo quando nós vivemos um tempo de crise em nossa vida ou ao nosso redor. Agora, períodos de crise, de transição, eles facilmente produzem um profundo esgotamento. Você sabe o que é essa palavra? Se sentir esgotado, não ver luz no fundo do túnel, se sentir sem energia. Por isso, em meio à sua crise, é escrita aos Hebreus 4:3,
pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Esta é a nossa esperança, entrar neste descanso. Há um descanso em Jesus. Em meio à angústia, em meio ao profundo esgotamento de toda a situação de crise ou de transição que vivemos, há um descanso em Jesus. E eu quero convidar que você leia Hebreus 4, porque Hebreus 4 vai seguir dizendo coisas preciosas sobre esse descanso em Jesus. Hebreus 4:1 vai novamente dizer para entrarmos no descanso de Deus. Agora, Hebreus 4:2 e 3 vai dizer que para entrar nesse descanso de Deus, precisamos ouvir com fé. E é interessante porque ele vai nos dizer, Hebreus 4:2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Então, entrar no descanso de Deus, precisamos ouvir com fé. E finalmente, agora Hebreus 4:11 vai dizer assim, você pode acompanhar em sua Bíblia, Hebreus 4:11, portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso. Sim, finalmente precisamos também nos esforçar, entrar no descanso de Deus. Precisamos ouvir com fé e nos esforçar. Parece uma contradição quando estamos esgotados ouvirmos a palavra nos esforçar. Sim, esforçar. Há uma exigência de esforço, porém dentro dos nossos limites. Precisamos nos esforçar. Por que nos esforçar? Por que tentar se já estamos sem força, esgotados? Por que nos esforçar? Hebreus 4:11 diz, nos esforcemos. Hebreus 4:12 e 13, que você pode acompanhar em sua Bíblia, vai dizer, por que nos esforçar? Porque a palavra de Deus é viva. Podemos nos esforçar, porque a palavra de Deus é viva, é eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Nada é desconhecido. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus pode penetrar profundamente, nada pode estar tão profundo que esteja desconhecido de Deus. Posso estar num profundo esgotamento. A palavra de Deus age com profundidade. Posso estar numa profunda crise, com perguntas e perguntas, ou um medo profundo. Nada é desconhecido de Deus. Nada está descoberto aos olhos dele. Nada fica fora do alcance deste impacto que a palavra de Deus quer trazer. Este impacto que a palavra de Deus quer trazer e a transformação que esse impacto pode gerar em nossa vida. O nosso esforço deve acontecer em responder a Deus, em nos abrir para a palavra, deixar essa palavra trazer vida, trazer descanso, trazer orientação. A palavra de Deus nos ajuda a nos discernir o contexto que estamos vivendo. A palavra de Deus nos ajuda a discernir também o nosso coração. Ela penetra em nosso coração e desvela até o mais profundo. Ela pode trazer ordem ao nosso coração. Quando estamos em crise, nós desejamos experimentar esta ordem, achar lugar para as coisas, pois tudo fica desordenado dentro de nós, porque está possivelmente desordenado fora de nós. Em épocas de crise, o descanso não se resume só a ir para um lugar sozinho ou sozinha e experimentar um tempo de descanso, de refrigério, mas representa nos encontrarmos com Jesus.
Jesus pode nos sustentar e sustentar nossa vida quando tudo parece desmoronar. Ouvir a voz de Jesus e ter convicção divina da presença dele no meio das ondas altas que me cercam. Ouvir a voz de Jesus e receber dele direcionamento é vital para que passemos pelos desertos que a crise nos traz. Precisamos nos abrir para que a palavra penetre profundamente em nossa vida. Nos encontrando com Jesus quando a lemos, como diz João 5, 39 e 40 de Jesus. Nos encontrando com Jesus quando lemos a palavra e deixando ele vivificar essa palavra em nossa vida. E então Jesus vai colocar ordem, tanto no lado de fora, em nossas circunstâncias, quanto no lado dentro de nós, em nossa vida. Seja qual for a situação que você esteja vivendo, experimente a presença de Jesus. Experimente o poder transformador da palavra em sua vida. Você pode tomar então decisões e pode seguir avante, pode seguir adiante, avançando em seu processo e resultando maturidade em sua vida após esse processo. Se você não experimentar Jesus em meio à sua crise, em suas dificuldades, possivelmente você pode ficar amargurado, amargurada, se sentindo vitimizado e não avançando. Mas quando experimentamos Jesus, um encontro com Jesus e o poder transformador da palavra que penetra profundamente em nossa vida, em nossa crise, nós podemos experimentar maturidade e sair deste deserto melhores do que quando entramos. Então se esforce para buscar este descanso que Hebreus fala em Jesus, deixando a palavra trazer transformação. Busque se encontrar com Jesus quando você lê a palavra e experimente este poder que traz uma transformação de dentro para fora. Você não está sozinha, você não precisa andar sozinho. Você pode andar com Jesus. E busque irmãos e irmãs com quem orar e se encontrar juntos e juntas com Jesus. Um grande abraço.